Bom dia, você, olá, seja bem-vindo. Já já a gente vai começar a nossa corrente de oração e renovação da justiça, pedindo a Pai Xangô as bênçãos sobre a nossa vida, as bênçãos para os nossos casos de justiça. Enfim, a gente vai conversar com o Pai Xangô daqui a pouquinho. Mas eu estou passando aqui 2 minutinhos antes da gente iniciar propriamente a nossa corrente para lembrar você, dá tempo, corre ali na cozinha, pega um copo de água, coloca aí próximo a você, que é para ele ser vibrado durante a nossa corrente. A gente vai ter o nosso momento de reflexão, como uma palestra sobre justiça. Depois a gente vai fazer a nossa oração, fazer a nossa mentalização. Vamos pedir a Pai Xangô o auxílio para nós. Depois a gente vai cantar para Xangô. Então, coloca um copo de água aí ao seu lado para ser vibrado durante toda a nossa corrente. Enquanto você pega ali na cozinha o copo de água para você, deixa eu dar mais alguns recados para você. A nossa próxima corrente já está marcada. A nossa próxima corrente vai ser no dia 1º de novembro, primeiro domingo do mês que vem. E vai ser uma corrente, hoje a gente está no raio vermelho, vai ser do raio coral, vai ser corrente de Inhansã. Vamos pedir a mãe Inhansã para afastar da gente eguns. E aí a gente vai falar sobre obsessão, sobre desobsessão. Vamos pedir o auxílio espiritual à nossa mãe Inhansã. Então não perca no dia 1º de novembro, primeiro domingo do mês que vem, aqui na página da Casa do Caboclo Birajara, o nosso próximo encontro. E outra coisa, um outro recado. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, às 8 horas da noite, aqui também na página da Casa do Caboclo Birajara, a gente também tem um encontro, que é o Encontro dos Amigos de Ramatiz. É um encontro onde os nossos expositores conversam sobre a literatura de Ramatiz. Então, em cima de determinada obra escrita, psicografada de Ramatiz, os nossos expositores expõem aquelas ideias, explicam aquelas ideias, e é sempre uma excelente oportunidade de aprendizado espiritual. Hoje é domingo, amanhã é segunda, amanhã tem Encontro dos Amigos de Ramatiz, às 8 horas da noite, aqui na página da Casa do Caboclo Birajara. E você que ainda não se inscreveu lá no nosso canal no YouTube, vai lá, youtube.com/A Centelha Divina. Aí você vai ver esse símbolozinho que está aí atrás da imagem de Pai Oxalá, você vai ver ali, é o logo do nosso canal, você vai saber que é ali que você tem que se inscrever. Vai ali tem mais de 100 palestras, tem várias correntes já ali também, tem cantos, enfim, tem uma série de coisas muito interessantes que vão ajudar bastante você a se esclarecer sobre a nossa querida Umbanda e sobre espiritualidade, regra geral. Vai lá, youtube.com/A Centelha Divina. Vai lá, se inscreve, recomenda aos seus amigos, recomenda aos seus irmãos de terreiro, e aí todo mundo vai ficar bem antenado sobre as questões espirituais. A gente já vai começar a nossa corrente. Você já pegou o seu copo de água? O meu já está aqui do meu lado. Você já pegou o seu para ser vibrado hoje por nosso Pai Xangô? Vamos lá, vamos começar a nossa corrente de hoje com o coração elevado. E a gente sempre começa na Casa do Caboclo Birajara, qualquer trabalho espiritual, qualquer encontro espiritual, com a oração de São Francisco, que nos ajuda a elevar o nosso astral, nos ajuda a melhorar já a nossa mente, a nossa sintonia vibratória, para todo o auxílio espiritual que a gente vai pedir. Acompanha comigo a oração de São Francisco com o coração elevado. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado,
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quem está acostumado com a nossa corrente sabe disso. Quem já assistiu a nossa corrente presencialmente lá na casa do Caboclo Birajara sabe disso. Quem não conhece, quem está vindo pela primeira vez, vai saber que a gente sempre começa a nossa corrente assim com um pensamento elevado, com alegria. Então, olha, deixa a sua tristeza do lado de fora, deixa suas preocupações, seus desânimos do lado de fora, porque a gente vai se ligar à espiritualidade superior. A gente vai pedir auxílio espiritual, a gente tem que vibrar positivo. Então, a gente já começa vibrando positivo aqui no início da nossa corrente. Seja bem-vindo à nossa corrente de oração e renovação. Vamos vibrar positivamente alegria, show tristeza, show depressão. E para começar assim com alegria, com o pé direito, canta comigo aqui para a gente iniciar nossa corrente com alto astral. Seja bem-vindo à corrente de oração. Aqui se vibra na mais pura alegria, pedindo a Deus que traga a renovação. Aos orixás ajuda para o dia a dia. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. A nossa Umbanda traz conforto e harmonia, e nessa vida nos ensina a caminhar. É luz divina que sobre a terra irradia, os 7 raios de nosso Pai Oxalá. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Seja bem-vindo à corrente de oração. Aqui se vibra na mais pura alegria, pedindo a Deus que traga a renovação. E aos orixás ajuda para o dia a dia. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. A nossa Umbanda traz conforto e harmonia, e nessa vida nos ensina a caminhar. É luz divina que sobre a terra irradia, os 7 raios de nosso Pai Oxalá. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Na corrente de Umbanda somos elos do bem. Na corrente de Umbanda somos elos do bem. Minha gente, a música que a gente acabou de cantar, ela diz assim: na corrente de Umbanda somos elos do bem. Nós aqui somos, nesse momento, elos de uma única corrente que estamos formando e vamos vibrar, cada um de nós, por nós mesmos e por todos os outros elos da corrente. Lá na casa do Caboclo Birajara, eu faço questão de explicar no início de cada corrente e faço questão de explicar aqui também, porque sempre tem alguém que está nos acompanhando pela primeira vez, que a nossa corrente ela só acontece da forma como ela é, porque a gente está debaixo de uma bandeira muito ecumênica que permite que ela aconteça assim. Então, nessa corrente, por exemplo, nós reunimos em um só encontro, em um só trabalho, a reflexão, às vezes, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a água fluidificada, a vibração do orixá,
A canção espírita, o ponto de Umbanda, a gente reúne todos esses elementos de uma maneira assim bem ecumênica, porque a gente está debaixo dessa bandeira ecumênica, universalista que existe, que nos cobre e que permite que a gente faça uma reunião como essa. Se eu estivesse lá na casa do Caboclo Birajara presencialmente, eu perguntaria assim agora, minha gente, que bandeira é essa? E aí todo mundo falaria, a Umbanda, porque a Umbanda, minha gente, é a religião mais ecumênica que tem. E é por isso que, graças a ela, graças a estarmos debaixo dessa bandeira maravilhosa, é que a gente pode realizar um encontro assim como esse. Um encontro que a gente reúne tantos elementos diferentes, água fluidificada, a passagem, a reflexão sobre o Evangelho, a canção espírita, o ponto de Umbanda, a vibração do orixá. A Umbanda permite que a gente faça assim. E para a gente começar a nossa corrente, eu convido você a, junto comigo, levarmos os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Pai Criador, ao nosso Pai Oxalá, para que nós iniciemos nosso trabalho de hoje. Meu Pai Oxalá, nós elevamos os pensamentos a vós, para vos pedir permissão para o início desta corrente de oração e renovação, onde iremos falar justiça. Permita, meu Pai, de agora ao término desta corrente, estejamos plenamente amparados pelo vosso amor, sustentados na vossa mente e no vosso coração. Esteja conosco durante todo o tempo deste encontro, bem durante toda a nossa vida. Permita também, meu Pai Oxalá, que durante toda esta corrente não nos falte a companhia, o amparo, o auxílio espiritual, não apenas dos falangeiros de nosso Pai Xangô, já que hoje vamos falar de justiça, mas também o apoio dos nossos caboclos, dos nossos pretos velhos, dos nossos Exus guardiões. Que eles nos deem a segurança espiritual necessária para todo o trabalho que estamos iniciando nesse momento. Que sejamos também amparados, orientados pelos mentores espirituais tanto se ocupam conosco anonimamente, de modo, meu Pai, que a nossa comunicação esteja facilitada, de modo que o nosso entendimento esteja facilitado, a fim de que ao sairmos desta corrente, saiamos realmente com o coração renovado, com um novo senso de justiça, maior compreensão sobre os casos de justiça que envolvem a nossa vida. Permita também, meu Pai, que durante toda a corrente, na primeira parte da palestra, durante a oração, durante os cânticos, que sejamos vibrados pelo fogo de nosso Pai Xangô. Meu Pai Oxalá, nós sabemos que o Senhor está junto a nós, que o Senhor está próximo a nós, que o Senhor nos acompanha, que o Senhor nos ama. E é por isso damos por iniciado nosso encontro de hoje. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Minha gente, nós estamos iniciando a nossa corrente de hoje. Temos agora a nossa prece, mas ainda com o coração elevado, acompanhando a canção espírita, ainda pensando nele, nosso Pai maior. É para Ele é o Pai de todos nós. É para o nosso Pai Oxalá. Ele é o Pai de todos nós. Ele é o Pai de todos nós. Uns chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só. Ele é um só. E está entre nós. Está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra
vida. som da vida. Ele é a paz no meio de nós. Ele é a paz no meio de nós. Bálsamo que alivia a dor. Bálsamo que alivia A luz na escuridão da vida. A luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, nunca. Com ele ninguém está só. Não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar. No som da vida. No som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar. No som da vida. No som da vida. No som da vida. Ele é o Pai de todos nós. Ele está no meio de nós. Ele nos ama. Salve o Pai Oxalá. Ufa, como é bom a gente começar com essa vibração, né? Começar com essa alegria, assim, com esse sentimento tão bom de ligação com o nosso Pai Maior. Eu quero falar para você que está vindo pela primeira vez e que não conhece ainda o nosso encontro, que o nosso encontro, a nossa corrente, ela segue 2 calendários, que agora você vai conhecer. O primeiro calendário é o calendário material. Então, a nossa corrente ela está programada para acontecer sempre no primeiro e no terceiro domingo de cada mês. A nossa próxima corrente é no dia 1º de novembro, que é o primeiro domingo do mês que vem. Este é o calendário material. O calendário espiritual é o seguinte: você está vendo aí atrás de mim a imagem do nosso Pai Oxalá e atrás dele uma estrela colorida, que é essa estrela aqui também. Essa estrela representa Deus e as vibrações divinas sendo irradiadas de Deus. Deus está representado ali no triângulo branco, no centro da estrela, e ao redor todos os raios divinos, os 7 raios divinos representados nas 7 cores do arco-íris. Ali por trás da imagem, não dá para ver bem porque está atrás da imagem, tem o primeiro raio que é o vermelho. Então tem vermelho, coral, amarelo, verde, até o lilás. Então o nosso calendário espiritual é seguindo essa ordem das cores dos raios. Hoje a gente está no raio vermelho. O raio vermelho é o raio do elemento fogo, irradiado de Deus, é um dos elementos da criação. Então, no elemento fogo, a gente vai conversar sobre, vai pedir a vibração de orixás que rejam no fogo, como, por exemplo, Xangô. E hoje a gente vai conversar e vai pedir o auxílio de Xangô. Se a gente vai conversar sobre Xangô, se a gente vai pedir a vibração de Xangô, então nada melhor do que a gente conversar também sobre justiça, que é também um elemento de regência de nosso Pai Xangô. Então, o nosso encontro ele segue 2 calendários, o material e o espiritual. Nosso próximo encontro é no dia 1º de novembro, que é o primeiro domingo do mês que vem, e aí nós vamos estar no raio coral. Vamos sair do vermelho, vamos para o coral, e no coral nós vamos pedir a Inhansã. O elemento do raio coral é o ar. Nós vamos pedir à nossa mãe Inhansã o auxílio sobre nós, para afastar eguns, para ajudar a resolver aqueles casos de obsessão. Então, se você tem obsessão, se você conhece alguém que sofre influência obsessiva de algum espírito, então, no nosso próximo encontro esteja presente para nós pedirmos o auxílio à mãe Inhansã. Mas agora nós vamos começar a conversar sobre o tema de hoje, que é o tema
de justiça. Vamos falar sobre justiça. Hoje, o tempo inteiro, a gente vai conversar sobre justiça. A gente quer pedir o auxílio de Pai Xangô, a gente quer que Xangô nos auxilie nos casos em que a gente se sinta injustiçado, até naqueles processos de justiça, né? Mas eu vou falar de justiça aqui nessa primeira parte do nosso encontro, mas eu não vou falar em termos de legislação, de lei, de código penal, código disso, código daquilo. Não é nem a minha área e não é o foco da nossa reunião. Eu não vou falar de legislação, de jurisprudência, de códigos. Eu quero falar principalmente, minha gente, sobre o seu sentimento, sobre o meu sentimento, sobre o nosso sentimento de justiça. O que é que nós sentimos como justiça? Aquele sentimento de paridade, de equiparação, de compensação por uma falta, sentimento do que é justo, do que não é justo. E que no final das contas, são esses nossos sentimentos do que é justo, do que não é justo, de compensação, são esses nossos sentimentos que acabam gerando até as leis, as nossas legislações. Então, as legislações, as leis das nossas sociedades, elas são geradas pelo que aquela sociedade entende como justiça, como o que é justo. Mas se a gente for analisar as leis que regem as sociedades, a gente vai perceber que elas são variáveis. Elas não são as mesmas, elas variam de cultura para cultura e variam principalmente ao longo do tempo. E não é preciso ir muito longe. Aqui no nosso planeta, no momento atual, a gente consegue ver países onde determinadas coisas são aceitas como justas e em outros países essas mesmas coisas não são vistas como justas. Como, por exemplo, a pena de morte, o aborto legal. Existem países em que isso é legalizado. E existem países, como no Brasil, em que a pena de morte, por exemplo, não é justificada, porque nós não entendemos como algo justo. Então, vocês estão vendo como que o conceito de justiça varia? Varia de tempo para tempo, varia de cultura para cultura. Ora, se o conceito de justiça varia, o que é justiça realmente? Como é que eu posso saber o que é justiça? Se a justiça, senso de justiça das sociedades é diferente. Então, eu queria começar a explicar para você. O nosso sentimento de justiça, ele não é estanque, ele não é imutável, ele não é engessado. Ele vai modificando, vai crescendo, vai evoluindo de acordo com a evolução da nossa mente, de acordo com a evolução das nossas culturas, com as mudanças das nossas necessidades, com o crescimento das nossas consciências. Então a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, vai evoluindo. Eu não estou falando especificamente da pessoa, eu estou falando da sociedade como um todo, eu estou falando de nós enquanto espíritos, e a gente vai mudando nosso conceito de justiça. Se nós lembrarmos bem, lá no princípio, eu estou falando agora lá atrás, há milênios atrás, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Se hoje a nossa justiça ainda é falha, né? Ou seja, se hoje a gente ainda tem coisas que não são tão justas assim, você imagina lá no passado. Então nós fomos criados simples e ignorantes. Lá no princípio, lá na infância das nossas existências, a nossa ignorância nos fazia percebermos somente a nós mesmos. Então você imagina, minha gente, imagina lá no começo da nossa humanidade, todos nós muito simples e ignorantes e com o nosso ego muito grande. Por quê? Porque quando o espírito é criado, ele é criado simples, ele é criado ignorante, e a primeira noção que ele tem de qualquer coisa é dele. Ele existe. A vontade dele tem que ser saciada, os desejos dele têm que ser atendidos. Então, o ego é grande lá no começo da humanidade. Imaginem como que devia ser difícil a convivência daquelas pessoas que começaram a se organizar em sociedades lá há milênios atrás. Por quê? Numa sociedade primitiva dessa forma, onde cada um só via os seus próprios interesses, só via o seu próprio bem-estar, queria que os seus próprios desejos, suas próprias vontades fossem atendidas, você imagina como que devia ser difícil a convivência e como devia ter conflito. E é óbvio que naqueles conflitos, que é natural em qualquer disputa, quem ganha? Ganhava ali quem tinha maior força, né? Quem tinha maior força, ou então que tinha mais amigos, mais aliados, e que aí dominava pelo poder, dominava pela força. É por isso que desde que o homem, nós, nos organizamos em sociedade, minha gente, foi preciso estabelecer regra.
Porque lá no princípio era assim, cada um por si e o mais forte é que ganha, o mais forte é que determina como que vai ser, como que não vai ser. E isso gerava muitos problemas. Então foi preciso, em algum momento da nossa história, que nós começássemos a estabelecer regras, regras para manter o mínimo da boa convivência, o mínimo da ordem. Aí vem o princípio do conceito de justiça, de leis, de legislação. E um dos primeiros códigos que a gente tem notícia de leis foi o chamado Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei sumério lá, quase 2000 anos antes de Cristo. E que a coisa era muito cheia de problemas ali naquela região, na sociedade dele, era muito conflito. E aí ele escreveu um conjunto com 282 regras. E que ele mesmo falava que ele escreveu aquelas regras e elas visavam proteger os mais fracos dos mais fortes. Este foi o nosso primeiro código de leis, pelo menos o que a gente tem notícia, que foi criado justamente para ter aquele senso de equiparação, de compensação, para que não fosse simplesmente os mais fortes que pudessem fazer o que quisessem. Tinha que seguir regras para estabelecer um mínimo de boa convivência. E aí, olha que interessante, o Código de Hammurabi, esse de 2000 anos antes de Cristo, ele se baseava no que a gente chama de Lei de Talião. O que é a Lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Todo mundo já ouviu falar isso. Então, para vocês terem uma ideia, lá no Código de Hammurabi existiam 282 regras. Uma delas, olha que interessante, uma delas dizia o seguinte assim, olha, se um construtor construir uma casa e essa casa cair, matando o dono da casa, o construtor vai ter que ser morto. Olha como que era o senso de justiça naquela época, né? Como é que se compensava uma perda, um dano, uma falha, era olho por olho, dente por dente. Se a casa caísse, o construtor, o pedreiro foi lá, fez a casa caiu e matou o filho do dono da casa, o filho do pedreiro tinha que ser morto. Se alguém matar o filho de alguém, o seu filho também deve ser assassinado. Esse era o nosso conceito de justiça lá atrás. Era isso que nós achávamos que era equiparação, era isso que nós achávamos que era compensação. Aliás, se a gente trouxer para o dia de hoje, apesar disso ter acontecido lá no passado, muita gente ainda acha disso, né? Muita gente ainda tem essa visão. Ah, tem que ser assim, aconteceu, você fez isso acontecer comigo, então isso tem que acontecer com você. Mas o nosso senso de justiça, graças a Deus, evolui. Esse código que eu falei agora há pouco, o Código de Hammurabi, apesar de para nós, ou para a maioria de nós, hoje, ele parece ser radical demais e até desumano, porque às vezes a casa caiu, a culpa não foi nem do pedreiro, matou o dono da casa, agora o pedreiro tem que ser morto. Então, apesar de para nós parecer uma lei muito radical, uma lei muito desumana, naquela época lá, ela serviu. Ela serviu para o que ela se propunha, que era dirimir essas disputas, que era diminuir os conflitos, era para equiparar o dano recebido com alguma coisa em favor de quem teve o dano. Então era a forma como aquela sociedade, com aquele nível de cultura, com aquele nível de consciência, conseguia alcançar. Isso foi 2000 anos antes de Cristo. Aí, pouco tempo depois, veio um outro código de leis, a lei de Moisés, a chamada lei mosaica. Moisés ditou as leis para o povo hebreu, e essas leis mais tarde até viriam a formar a Torá judaica, o código de leis judaico. Então, assim como o código de Hammurabi, as leis mosaicas, elas também se baseavam na lei de Talião. Isso está muito evidente lá na Bíblia, por exemplo, se você pegar lá no Êxodo, capítulo 21, versículo 24, aliás, de capítulo de 21 a 24, está lá. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, o primeiro código, que foi o de Hammurabi, era lei de Talião. O segundo código, ou que seria a evolução dos códigos existentes, que era a lei mosaica, também ainda se baseavam na lei de Talião. Mas, mesmo que o conceito de Talião fosse necessário naquela época para estabelecer uma convivência mais pacífica, lá naquela região, naquela sociedade, quase 2000 anos depois de tudo isso, surge Jesus. E aí, Jesus vem dar uma outra interpretação às leis. Até Jesus, a lei que vigorava era a lei de Moisés, era mais recente. E a lei de Moisés era a lei do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Fez com você, vai receber também.
toma lá, dá cá, caiu a casa, a sua tem que ser destruída, coisas desse tipo. Então, até Jesus era a lei mosaica. Jesus veio. E Jesus, uma coisa muito significativa, ele veio dar uma outra interpretação às leis, mas uma coisa muito significativa que eu acho das palavras de Jesus foi uma frase que ele disse, ainda em termos de lei. Ele falou o seguinte, minha gente: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Ué, se ele não veio destruir a lei, mas cumpri-la, Jesus nunca ensinou o olho por olho e dente por dente. Se ele nunca ensinou o olho por olho, dente por dente, se ele nunca ensinou a lei de talião, ele estaria destruindo a lei anterior a ele, que era a lei mosaica. E ele diz que ele não veio destruir a lei e veio cumprir. Se ele viesse cumprir a lei mosaica, ele ia instigar as pessoas a reagirem assim, olho por olho, dente por dente. Mas não. Jesus nunca ensinou que se deveria retribuir o mal com o mal, a morte com a morte, a dor com a dor. Jesus nunca ensinou a intolerância. Pelo contrário, ele ensinava a retribuir o mal com o bem, a amar o próximo como a ti mesmo, a perdoar não 70, mas 70 vezes 7, e assim por diante. Então, a que lei que Jesus se referia quando ele falava assim, olha, eu não vim destruir a lei, mas fazer cumpri-la? A que lei que ele se referia? Não era a lei mosaica, porque se ele veio, se ele diz que não vinha destruir a lei, se fosse a lei mosaica, ele teria que continuar fazendo a lei mosaica ser cumprida, mas não. A que lei, então, que Jesus se referia quando ele dizia, eu não vim destruir, mas fazer cumpri-la? Ele se referia não às leis humanas, mas sim às leis divinas, leis de amor, a lei do amor. Por quê? Porque as leis humanas, como nós estamos vendo agora, as leis humanas, elas variam com a sociedade, elas são muito falhas, porque elas são fruto da nossa imperfeição, são fruto da nossa falta de conhecimento. É por isso que a gente vai melhorando com o tempo. Antigamente era pior, vai melhorando, as leis vão melhorando. E Jesus, ele não estava cumprindo as nossas leis, estava cumprindo uma lei muito mais avançada, uma lei lá da frente, uma lei lá de cima, a lei divina, a lei do amor. Então, se nós estamos falando de lei divina, se nós estamos falando de lei de amor, que é uma lei divina, nós estamos nos referindo a Deus. E Deus, por definição, é justiça e bondade soberana. Então, se Deus é justiça, se Deus é bondade soberana, não cabe no código de leis de Deus a vingança. Então, aquela lei mosaica, aquela lei, o código de Hammurabi, que era olho por olho, dente por dente, isso aí é vingança. Isso não cabe na lei divina. A lei divina é justiça e bondade. Não tem no dicionário divino as palavras punição, castigo, mas sim a palavra lição. Vamos ensinar, é a lição. Quem ama, não pune. Quem ama, educa. Aliás, não é assim que você age com seu filho? Não é assim que a gente age com o nosso filho? Quando a gente deixa o nosso filho de castigo porque ele fez alguma coisa errada, ou até quando a gente briga com eles por alguma coisa, a gente não está fazendo isso por vingança. A gente não está fazendo isso para punir os nossos filhos, nem para ver os nossos filhos ficarem sofrendo, satisfeitos. Não, a gente está fazendo isso que é para que com aquela ação, com aquela lição que a gente está dando neles, os nossos filhos reflitam e compreendam a gravidade do erro deles. E que evitem repetir esse erro outra vez. Então é isso. Na lei de Deus não há espaço para vingança, porque quem ama não pune, quem ama educa. A lei de Talião começou lá com Hammurabi, depois continuou com Moisés e Jesus veio interromper. Jesus veio falar, não é esta lei que tem que ser seguida. E eu não vim destruir a lei, mas eu vim destruir essa lei, a lei do olho por olho, dente por dente. Eu não vim destruir a lei divina, eu vim fazer cumprir a lei divina, que é a lei de amor, a lei do perdão, aquela que educa e que não pune. É assim que Deus age conosco. Da mesma forma que a gente age com os nossos filhos, que a gente briga, a gente chama atenção, a gente coloca de castigo, mas é que é para os nossos filhos refletirem sobre a gravidade do seu erro, é assim que Deus age conosco. Em nenhum momento da nossa existência, minha gente, em nenhum momento da sua existência, por maior que seja o nosso erro, a gente vai ser castigado. Deus não nos castiga, mas a gente vai ter que colher os frutos das nossas ações. Os frutos, as dores, os sofrimentos causados pelos nossos atos errados. Para quê? Para que assim a gente possa refletir, para que assim a gente possa mudar o nosso padrão de consciência.
Então, da mesma forma que eu faço com os meus filhos, de chamar atenção, de colocar de castigo, que para ele naquele momento vai ser uma coisa ruim, eu sei que aquilo ali é para ele mudar o padrão dele de pensamentos. Eu sei que aquilo ali é para ele refletir sobre os erros que ele cometeu e não cometer outra vez. E a forma como esse processo de correção acontece com a gente, né, não estou falando agora dos nossos filhos, mas a forma como esse processo de correção acontece com a gente é regido por uma lei também. A gente está falando de lei o tempo inteiro aqui, né? É regido, eu falei da lei do amor agora há pouco, mas agora eu vou falar de uma outra lei divina, porque esse processo de correção que nos leva para a perfeição, que nos leva para o aperfeiçoamento, ele é regido por uma lei divina, chamado lei de ação e reação. Ou então, lá como os orientais chamavam, a tal da lei do karma. Quando eu estava. Deixa eu explicar para você. Existe uma forma, sempre que eu falo de justiça, eu procuro lembrar um caso que aconteceu comigo, assim, que me fez esclarecer muito bem na minha mente o que é a lei de ação e reação. Quando eu estava lá no ensino médio, eu estava estudando física, estava na aula, e aí o professor de física ele foi ensinar a terceira lei de Newton. E aí ele chegou em frente à parede, ao lado do quadro negro, e ficou dando soquinhos assim na parede, ao lado do quadro negro. E aí todo mundo ficou olhando para ele, e ele olhava para a gente, continuava socando e aumentando a força. E aí ele parou e falou para a gente: olha só, a cada ação corresponde uma reação em igual intensidade e em sentido contrário. Deixa eu repetir para você. A cada ação corresponde uma reação em igual intensidade e em sentido contrário. Sabe o que isso quer dizer? Se eu der um soco na parede, levinho, eu vou fazer uma força sobre a parede, leve, e a parede vai fazer uma força sobre a minha mão, também leve. Eu não vou nem danificar a parede e nem a parede vai danificar a minha mão. Mas se eu der um soco com uma grande força na parede, se a parede for um pouquinho frágil, é possível que eu consiga danificar alguma coisa na parede, mas a minha mão também vai ficar roxa, vai ficar inchada, porque eu vou estar imprimindo uma força grande ali na parede e a parede vai reagir àquela minha força. E aí a minha mão vai ficar grande, vai ficar inchada. E ela vai ficar inchada, vai ficar roxa, não é por castigo, não. É só uma reação natural a uma ação que eu provoquei. E eu provoquei por livre e espontânea vontade. Ninguém me obrigou a dar soco na parede, assim como ninguém me obriga, ninguém te obriga a fazer nada errado. Mas sempre que a gente faz alguma coisa errada, a gente sofre consequência. E é assim que funciona o nosso aprendizado, o nosso aperfeiçoamento ao longo da nossa interminável existência. Todos os dias, eu, você, nós que somos espíritos imperfeitos, todos os dias nós damos socos na parede existencial. E todos os dias nós conseguimos para nós reações que nos causam dor. E isso não é injustiça, isso não é punição, isso não é castigo, é apenas uma reação natural. Então é possível que hoje eu esteja vivendo alguma situação difícil para mim, que me causa dor, que me deixa roxo, né? Assim como a mão inchada de bater na parede. É possível que eu esteja vivendo uma situação, que você esteja vivendo uma situação muito difícil, uma situação que causa dor, que causa sofrimento, e que na verdade seja somente uma reação a algo que nós fizemos no passado. Quantas vezes a gente agiu errado lá no passado? A gente não precisa ir em outras encarnações, não. Nessa encarnação mesmo, se a gente olhar para trás, a gente vai ver quantas coisas a gente fez errado. Agora, se a gente estender a nossa visão, se a gente pudesse estender, né, lá para encarnações passadas, quando a gente era mais imperfeito, quando a gente tinha menos conhecimento, quando o nosso senso de justiça, inclusive, era pior, quantas coisas erradas a gente não fez? Quantas vezes a gente fez o que não devia e por isso agora a gente acaba colhendo as reações dessas ações. Só que a nossa visão, minha gente, é uma visão muito limitada, né? Então a gente não consegue enxergar lá atrás as causas que justificam essas consequências que a gente está vivendo hoje. E aí, quando a gente não enxerga a causa, a gente se considera o quê? Injustiçado. Quantas vezes eu vejo, lá no terreiro é muito comum isso, as pessoas virem conversar com a gente porque querem orientação, querem conselho, e falam assim, olha, está acontecendo uma injustiça muito grande na minha vida. Eu não sei por que isso está acontecendo comigo, eu não mereço isso. Por que tanta injustiça na minha vida? Então, isso é porque a gente não consegue enxergar as causas.
E aí a gente se sente injustiçado, a gente se entende preterido, abandonado por. Mas, na verdade, minha gente, a lei de causa e efeito, ela nos explica o porquê de todas as nossas dores, o porquê de todos os sofrimentos pelos quais a gente passa e que a gente considera que não merece passar. O importante é que a gente saiba que nenhum de nós é santo. Na nossa vida, nada nos acontece injustamente, por mais que pareça. Então a gente não vê a causa, a gente julga logo que é injustiça, injustiça divina. Mas se a gente acreditasse que acontece conosco algo por injustiça divina, pensa aí na sua vida, fazendo aqui o parênteses. O que é que você considera injusto acontecer com você? É algo que você não obtém, algo que você não consegue, algo que você perdeu, alguém que age mal contra você? O que é o que acontece de injustiça na sua vida? Se nós acreditássemos que a gente está sujeito a sofrer injustiça, a gente estaria acreditando também que Deus é o nosso Pai, que cuida da gente, que tem a lei de amor, que nos abraça. A gente estaria acreditando também que Deus é limitado na sua visão, porque não está vendo aquilo acontecer, então ele não consegue enxergar as coisas, ou então ele não nos ama, ou então ele é injusto. Se eu acreditar que Deus é limitado na sua visão, e que não está percebendo o que está acontecendo de injusto na minha vida, se eu acreditasse que Deus está deixando acontecer porque Ele não me ama, se eu acreditasse que Ele deixa acontecer aquilo que eu acho que é injusto porque Ele é injusto, então não existiria Deus, minha gente. Porque o próprio conceito de Deus é aquele que é perfeito, a perfeição absoluta. Se Ele tivesse qualquer falha dessa, falta de amor, injustiça, limitação de visão, Ele já não seria perfeito. Não sendo perfeito, não seria Deus. Então a gente tem que lembrar o tempo inteiro, apesar das nossas dificuldades, apesar de tudo que você acha que é injusto de acontecer com você na sua vida, a gente tem que lembrar, Deus está vendo aquilo? Está vendo. Deus te ama? Ama. Deus é injusto com você por deixar que aquilo aconteça? Não, não é injusto. Alguma razão tem, e você pode não saber, que eu não sei, mas que justifica que aquilo possa acontecer com você para trazer lições. Lembra do que eu falei lá atrás? Não é questão de punição, não é questão de castigo, não é questão de vingança, é questão de lição. É questão de aprender alguma coisa com aquela situação. E tudo que a gente passa na nossa vida nos traz alguma lição. É que às vezes a gente não quer enxergar, mas tudo nos passa alguma lição. Ou de tolerância, ou então de abaixar um pouquinho a nossa crista, abaixar um pouquinho o nosso ego, mas tudo nos traz lição. Aí alguém que está nos assistindo agora poderia entendo que a lei de amor não pune, mas que ensina, e que a ferramenta para isso é a lei da ação e reação, que a gente colhe, que planta, etc, etc, etc. Mas você acabou de falar aí para eu pensar num caso de injustiça acontecendo na minha vida. E eu pensei aqui, e eu me lembrei de um processo que eu tenho na justiça e que não sai de jeito nenhum. Várias pessoas já fizeram aquele processo, ganharam aquele processo. Hoje não é uma corrente pela justiça, então eu estou aqui porque eu tenho um processo que está parado na justiça. Aonde que se encaixa esse processo que está parado na justiça nessa história toda de ação, reação, de karma, de consequência, de justiça divina? Onde é que se encaixa isso tudo? Minha gente, como eu disse, nada nos acontece que não tenha uma razão para o nosso aperfeiçoamento. Como uma lição a ser aprendida. Seja uma lição de paciência. Às vezes a gente está precisando aprender paciência, e aí a coisa fica emperrada, fica parada, para ver se a gente desenvolve essa qualidade da paciência, já que é algo que não depende de nós. Qualidade da paciência, qualidade da persistência, qualidade da resignação. Isso também se aplica, inclusive, a processos judiciais. Eu já vi processos coletivos, assim, todos os empregados da empresa botaram o mesmo processo contra a empresa. Todos ganharam menos um. Eu já vi isso acontecer. Está faltando alguma coisa para aquela pessoa aprender ali. E eu tenho até um caso pessoal para contar para você entender que às vezes o que a gente entende como injusto, se olhar pelo lado espiritual, a gente vai ver que tem outra explicação. É um caso que aconteceu na minha família. Você conhece alguém que já ganhou na loteria? A maior parte das pessoas não conhece. Você conhece alguém que já ganhou 2 vezes na loteria? Menos ainda. Eu conheci.
eu conheci uma pessoa que ganhou 2 vezes na loteria. Eu sempre conto isso quando eu falo também de justiça. Era uma pessoa da minha família. E já desencarnou, já era um senhor, já desencarnou. Então, a primeira vez que ele ganhou na loteria, lá em meados do século passado, ele era uma pessoa muito humilde, e aí com aquele dinheiro que ele ganhou na loteria, ele comprou apartamento, casou, enfim, fez a vida dele melhorar. Passaram alguns anos, ele ganhou a segunda vez na loteria. E aí, naquela época, também em meados do século XX, Brasília, a nossa capital do país, estava sendo construída. Ele morava aqui no Rio de Janeiro, mas ele ouviu falar que as terras lá em Brasília iam valorizar muito, porque lá em Brasília ia ser construída, né? E aí, o que ele fez? Ele pegou todo o dinheiro que ele ganhou na loteria pela segunda vez e comprou terras lá em Brasília, pensando assim: vou prosperar mais ainda, vou conseguir mais dinheiro. E só que ele comprou as terras, depois Brasília foi construída e o governo tomou as terras dele. Em cima das terras dele foi construída parte da malha ferroviária de Brasília. O caso entrou na justiça, essa pessoa já desencarnou, a esposa dele já desencarnou, enfim, os advogados já desencarnaram e o caso nunca foi resolvido, nem para os herdeiros. O caso nunca foi resolvido. Ou seja, se a gente olhar pelo lado material, a gente vai falar assim: nossa, que injustiça! Que injustiça! O dinheiro era dele, ele ganhou na loteria. E aí veio o governo, tomou aquilo tudo e nunca mais se resolveu, ele perdeu uma fortuna naquilo ali. Então, pelo lado material, é esta a visão que a gente tem. Mas agora, lá no mundo espiritual, ele já desencarnou, já tem uns bons 20 anos aí, ou mais, lá no mundo espiritual. Se ele se sentiu injustiçado aqui, é possível que agora, lá do outro lado, ele tenha a explicação espiritual do porquê que aquilo tudo aconteceu. E aí pode ser que ao invés agora dele se lamentar por ter perdido uma fortuna dessa forma, pode ser que agora ele esteja agradecendo a Deus. Falando algo assim como: meu Deus, obrigado por ter me evitado usufruir daquele dinheiro todo que eu ganhei. Porque hoje, aqui no mundo espiritual, que eu vejo o meu passado, vejo as minhas encarnações passadas, eu vejo que eu falhei, que eu contraí muitas dívidas kármicas por usar mal o meu dinheiro no passado. E se eu tivesse usado o meu dinheiro, se eu tivesse tido a possibilidade de usar esse dinheiro todo agora, nessa última encarnação, eu ia usar mal de novo. Eu ia contrair mais dívidas kármicas para mim. Eu provavelmente faria a mesma coisa que eu fiz lá no passado, e isso teria sido muito pior para mim. Então, aquilo que eu passei de perder o meu dinheiro, para mim foi um bálsamo. Pode ser que agora ele esteja tendo essa visão. Porque depois que a gente desencarna, aí a gente vai entender muitas coisas pelas quais a gente passa. Então, provavelmente, as dívidas kármicas desta pessoa que eu estou falando permitiam até que ele ganhasse na loteria, mas não que ele fosse rico. E é possível até que ele tivesse que passar até por essa situação de perder tudo de uma hora para outra. A gente não sabe o que ele fez lá em algum momento do passado dele, se ele foi responsável, por exemplo, pela ruína repentina de alguém. Se ele passou a perna em alguém e fez alguém lá no passado perder toda a fortuna que tinha. E agora, com isso, ele sentiu na pele o que é ser passado para trás e perder tudo que tinha também. E isso foi ruim? Em termos materiais, foi. Mas em termos espirituais, isso trouxe para ele aprendizado, trouxe lição, porque ele sentiu na pele como que é ruim acontecer aquilo que ele fez acontecer talvez com outra pessoa lá no passado. Então, tem até aquele ditado, né? A justiça tarda, mas não falha. E é verdade, a justiça tarda, mas não falha, mas é a justiça espiritual. A justiça material a gente sabe que não é bem assim, né? A justiça do homem, ela tarda e muitas vezes falha. Mas por que ela tarda e falha? Justamente porque a gente é humano, justamente porque a gente é imperfeito. Nós somos espíritos em evolução. Os nossos conceitos de justiça não são perfeitos. O que hoje a gente considera justo, amanhã a sociedade do futuro vai achar assim: nossa, aquilo era justo para eles. Nós evoluímos tanto, mudamos tanto, agora a gente vê que aquilo que eles achavam justos lá no século XXI, aqui no século XXV nós vemos que era infantilidade, era burrice. A nossa visão de justiça agora é muito maior, é muito diferente. Então, nós como espíritos em evolução, nós legislamos com o ego do nosso lado, né? A gente cumpre as leis com um olho meio aberto, outro meio fechado. A gente reclama da justiça, mas a gente é injusto também. A gente é injusto no nosso dia a dia. Cada vez que alguém fura uma fila, cada vez que um de nós fura uma fila ali do supermercado, do caixa,
Cada vez que um de nós não pensa nos outros e traz coisas somente para si, cada vez que um de nós pensa em levar vantagem em alguma coisa, nós estamos sendo injustos. Isso é dar um soco na parede e que vai nos trazer reações no futuro, vai nos trazer dor, vai nos trazer sofrimento no futuro. Então, nós legislamos com o nosso ego, a gente pensa muito em nós mesmos. Mas é assim mesmo, a gente vai errando e vai aprendendo. É com os nossos erros que a gente aprende. Lembra? É sempre lição. Então, minha gente, o que eu queria dizer é que lá no passado, o nosso conceito de justiça, o conceito de justiça da humanidade, era muito, assim, vamos dizer, mais cego, mais materialista. Era o olho por olho, dente por dente. Enfim, eram coisas que hoje a gente já não considera as ideais. E aos poucos a gente vai crescendo, a gente vai também mudando, a gente vai entendendo como outras coisas como justas, e a gente vai mudando as nossas leis. É um processo lento, é um processo demorado, a sociedade tem que se modificar como um todo para a gente melhorar as nossas leis. Mas o caminho que a gente está seguindo, esse de ir mudando os nossos conceitos de justiça, e ao mudar os nossos conceitos de justiça, mudar as nossas legislações, é um caminho que vai nos levando ao sentido da lei de amor, tão ensinada por Jesus. Aquela lei do amor, a lei do perdão, a lei da fraternidade, a lei da instrução, a lei da lição. A gente está caminhando para isso, só que a gente ainda é muito limitado. E é por isso que a nossa justiça é tão falha. Então, o próprio Jesus, ele ensinava a lei de amor. E ele nos deu a certeza de que nós alcançaremos este conceito de justiça no futuro, de acordo com a nossa evolução. Foi ele que falou: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso que a gente vai chegar a um ponto de conhecer o que é a justiça realmente. Mas conhecer a justiça realmente significa tirar o ego. Minha gente, eu canso de ver no Facebook, canso de ver na internet, frases, olha só, a gente está falando de justiça, de Xangô, e eu canso de ver frases como essa: o machado de Xangô vai pesar sobre meus inimigos, fazendo justiça. Isso é querer justiça? Não, isso é querer vingança. Frases horríveis como essa, que colocam Xangô, que é o orixá que rege sobre a justiça, colocam Xangô como um objeto de vingança. Enquanto se colocar dessa forma, ali não tem justiça, ali é um sentimento pessoal, um sentimento mesquinho, um sentimento de vingança. Então é isso que Jesus falava. Nós vamos conhecer o sentido real da justiça. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Mas a gente tem que deixar de lado o nosso ego. Temos que tirar os nossos olhos do nosso umbigo. A justiça é para todos. Justiça é equânime, tem que ser equânime, tem que ser algo que sirva para todos. Então, quando Jesus falava isso, ele não se referia à lei dos homens, porque hoje não temos a justiça plena, a justiça perfeita na lei dos homens. Ele se referia à justiça de Deus. Aquela que a gente vai alcançar com o nosso desenvolvimento moral, com o nosso desenvolvimento intelectual. E quando a gente alcançar, a gente vai compreender perfeitamente uma das leis divinas, que é a lei de causa e efeito. Aquela da qual nenhum de nós está à parte. Todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, graças a Deus. Eu digo graças a Deus porque é pela lei de causa e efeito, graças a ela, que a gente tem que colher os frutos amargos das nossas ações. E é colhendo esses frutos que a gente melhora. É colhendo esses frutos que a gente reflete, a gente pensa, a gente percebe: fiz errado, não vou errar mais, porque causa dor. E aí a gente consegue crescer. Então, minha gente, a lei de causa e efeito é a maior ferramenta que Deus nos presenteou para a nossa evolução. É através dela, apesar da gente sofrer, né? Através da lei de causa e efeito que a gente consegue melhorar. Então, eu queria encerrar a nossa conversa de hoje colocando uma musiquinha aqui, uma música espírita, sobre causa e efeito. Preste atenção na letra dessa música para você ver a força da causa e efeito na nossa existência. Você não pode dizer
que desconhece a razão, que não consegue entender, não sabe qual direção. A gente sabe demais, só falta reconhecer. Parar com tantas desculpas, negando pra se esconder. O livro é claro e sutil, mesmo se não souber ler. Não há castigo ou punição, é lei de causa e efeito. O que emana pro outro vem de volta, não tem jeito. Se pensamento é vibração, melhor rever o que pensar. Nosso conceito social anda meio esquisito. Tira vantagem de alguém achar que fez bonito. Pode ser cedo ou mais tarde, a resposta vai chegar. É lei de causa e efeito. Às vezes dá a impressão que ser honesto é vulgar, que tolerar é fraqueza, ser bom nem vale tentar. Jogar lixo da janela, zombar do outra emoção, resolver tudo no grito, participar de armação, ofender a natureza e achar que está com a razão. Não há castigo ou punição, é lei de causa e efeito. O que emana pro outro vem de volta, não tem jeito. Se tem de bom, deixa fluir, para o remorso não encontrar. Não dá pra exigir do mundo e não fazer nada. É pôr a sinalização sem construir a estrada. Acorde enquanto ainda pode, não perca pra recuperar. É lei de causa e efeito. Não há castigo ou punição, é lei de causa e efeito. O que emana pro outro vem de volta, não tem jeito. Se pensamento é vibração, melhor rever o que pensar. Nosso conceito social anda meio esquisito. Tira vantagem de alguém achar que fez bonito. Pode ser cedo ou mais tarde, a resposta vai chegar. Não há castigo ou punição, é lei de causa e efeito. O que emana pro outro vem de volta, não tem jeito. Se tem de bom, deixa fluir, para o remorso não encontrar. Não dá pra exigir do mundo e não fazer nada. É pôr a sinalização sem construir a estrada. Acorde enquanto ainda pode, não perca pra recuperar. É lei de causa e efeito. É lei de causa e efeito. É lei de causa e efeito. Se vem de bom, deixa fluir. É lei de causa e efeito. É lei de causa e efeito. Melhor rever o que pensar. É lei de causa e efeito. Gente, tudo é lei de causa e efeito. Então vamos causar coisas boas para que a gente tenha efeitos bons na nossa vida e no nosso futuro. Eu queria convidar você agora, junto comigo, elevarmos os nossos pensamentos a Deus para começar a nossa prece. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida conversar com o nosso Pai Xangô, pedindo seu auxílio para todos os casos de justiça da nossa vida. Elevar os nossos pensamentos.
Meu Pai Oxalá, nós elevamos os nossos pensamentos a vós. Em primeiro lugar, para vos agradecer por este momento de reflexão, onde aprendemos, meu Pai, o valor da lei de amor, o valor da lei de causa e efeito. Meu Pai Oxalá, nós compreendemos que tudo pelo que passamos na nossa vida não nos é injusto. Mas, meu Pai, nós somos seres imperfeitos, somos espíritos em evolução, somos espíritos com pouco conhecimento espiritual, com falta de visão do nosso passado. E por isso, quando as coisas acontecem na nossa vida, quando as dificuldades aparecem, nós nos sentimos, sim, injustiçados. E um grande sentimento de dor toma conta da nossa mente, do nosso coração. Permita, meu Pai Oxalá, que nesses momentos de maior dor, de maior sentimento de injustiça, permita que haja bons espíritos junto a nós, nos fortalecendo, nos inspirando, sustentando os bons pensamentos. Que os nossos caboclos, que os nossos pretos velhos possam nos dar a inspiração necessária para nós encontrarmos o caminho para sair mais facilmente daquela situação complicada. Os nossos caboclos, que os nossos pretos velhos também possam sustentar o nosso sentimento e o nosso ânimo ante as maiores dificuldades da vida, ante aquelas questões que nós mais julgamos justas sobre nós. Mas permita também, meu Pai, que a cada dia, além de nós tentarmos compreender que tudo nos é justo, permita que a cada dia nós também nos esforcemos para não sermos injustos com ninguém. Para que não sejamos injustos com o próximo, que não sejamos injustos com nós mesmos. Meu Pai Oxalá, ajuda-nos a desenvolver a nossa consciência, ajuda-nos a desenvolver o nosso conceito de justiça, ajuda-nos a desenvolver, meu Pai, a nossa sabedoria, a nossa consciência. Que nós nos deixemos levar cada vez menos pelas paixões e cada vez mais pela razão, para que a balança da justiça divina, ao pesar os nossos pensamentos, ao pesar os nossos sentimentos, indique sempre algo a nosso favor. Meu Pai Oxalá, ajuda-nos a desenvolver o senso de justiça e entendamos o porquê de que tudo acontece conosco e também procuremos não ser justos com qualquer um que seja. Irradie sobre nós, vibre sobre nós, meu Pai, as vossas vibrações máximas, nosso Pai Xangô. Xangô, o Rei da Justiça, Senhor de Oió, o Rei de Oió, o Pai da Justiça, Senhor do Fogo, Corisco, Raio, das Pedreiras, Trovão. Meu Pai Xangô, é ao Senhor agora, a quem nós, nesta corrente, elevamos os nossos pensamentos. Meu Pai Xangô, nós hoje conversamos sobre justiça. Nós entendemos que não há injustiça sobre a nossa vida, que tudo acontece segundo os desígnios divinos, de acordo com o nosso merecimento, com leis, causa e efeito. Mas nós vos pedimos, meu Pai Xangô, que nos auxilie todos aqueles casos que nós achamos que estamos sendo injustiçados, para que esses casos se dissipem o mais rápido possível, para que sejamos impulsionados para frente de uma forma reta, pisando em solo firme, feito com as pedras da vossa pedreira. Meu Pai Xangô, nós vos pedimos as vossas bênçãos sobre nós, sobre a nossa vida, sobre os casos mais difíceis que nós julgamos ser injustiça. E nós vos pedimos também, meu Pai, que nos ajude a não sermos injustos com nós. Que venha o vosso machado, o vosso Oxê, sobre cada um de nós.
facilitando o nosso caminhar, impedindo qualquer tipo de injustiça material ou espiritual sobre a nossa vida. Meu Pai Xangô, neste momento, cada um de nós, elo desta corrente, cada um de nós pede por si e pede por todos os demais, estão unidos em pensamento e em coração. Nós vos pedimos, meu Pai Xangô, que o Senhor coloque a vossa mão, o vosso Oxê, sobre a nossa cabeça, dissipando todos os sentimentos de injustiça, desfazendo qualquer coisa que possa soar como injusta para nós, nos auxiliando também a vencermos as nossas sombras interiores que nos guiam em caminhos injustos. Governa-nos com o vosso Oxê. Ajuda-nos a construir com as vossas pedras um caminho reto, um caminho seguro, um caminho firme e justo para cada um de nós. Você nos acompanha nessa corrente e tem algum processo de justiça, é hora de pedir ao Pai Xangô. Pense no seu processo de justiça. É hora de pedir o auxílio de nosso Pai Xangô. Você que acompanha a nossa corrente, eu recomendo a você que você não peça simplesmente justiça ao nosso Pai Xangô, porque nós não sabemos a extensão das nossas faltas. Peça o auxílio a nosso Pai Xangô para resolver os problemas de justiça. Mas não peça justiça, porque você não sabe até onde você tem responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo com você. Então, meu Pai Xangô, em nome de todos nós desta corrente, nós vos pedimos, não justiça nua e crua, nós vos pedimos auxílio em todas as questões difíceis, em todas as questões que envolvem justiça na nossa vida. Que o vosso fogo nos envolva, meu Pai Xangô, e que o vosso fogo queime as injustiças materiais, as injustiças espirituais. E é com o coração ainda elevado, meu Pai Xangô, que nós vos pedimos que o Senhor vibre sobre cada um de nós, que o Senhor vibre sobre a nossa casa, que o Senhor vibre sobre a nossa vida, que o Senhor vibre sobre o nosso trabalho físico, que nos ajude a conquistar espaços sólidos no campo profissional também. E é com este pedido de auxílio que nós cantamos fervorosamente para o nosso Pai Xangô. Caô Cabecile, Caô Cabecile, Caô Xangô. Caô Cabecile, Caô meu pai, ó rei da Umbanda, Sarava meu Pai Xangô, rei de Oió, Caô Cabecile. Xangô meu pai, deixa essa pedreira aí. Xangô meu pai, deixa essa pedreira aí. Umbanda está lhe chamando, deixa essa pedreira aí. Umbanda está lhe chamando, deixa essa pedreira aí. Xangô meu pai, deixa essa pedreira aí. Xangô meu pai, deixa essa pedreira aí. Umbanda está lhe chamando, deixa essa pedreira aí. Umbanda está lhe chamando, deixa essa pedreira aí. Xangô meu pai, deixa essa pedreira aí. Xangô meu pai, deixa essa pedreira aí. Umbanda está lhe chamando, deixa essa pedreira aí. Umbanda está lhe chamando, deixa essa pedreira aí. Enrola pedra na pedreira, é Xangô. Enrola pedra na pedreira, é Xangô. Xangô no acarajé, no acarajé. 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 Enrola pedra na pedreira, é Xangô. Enrola pedra na pedreira, Xangô no acarajé, no acarajé. 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 Caô Cabecile, com seu machado, com seu trovão, derrama sobre nós a força de que precisamos. Caô Cabecile, Xangô.
sua banda. O Gino, olha o seu gongar. O Gino, olha a sua banda. O Gino, olha o seu gongar. Aonde o Golchinão cantava, aonde Xangô morava. Aonde o Golchinão cantava, aonde Xangô morava. Ele é Gino da Cobra Coral, ele é Gino da Cobra Coral, ele é Gino da Cobra Coral. Caô! Ele é Gino da Cobra Coral, ele é Gino da Cobra Coral, ele é Gino da Cobra Coral. Caô! Ô Gino, olha a sua banda. O Gino, olha o seu gongar. O Gino, olha a sua banda. O Gino, olha o seu gongar. Aonde o Golchinão cantava, aonde Xangô morava. Aonde o Golchinão cantava, aonde o Xangô morava. Ele é Gino da Cobra Coral, ele é Gino da Cobra Coral, ele é Gino da Cobra Coral. Caô! Ele é Gino da Cobra Coral, ele é Gino da Cobra Coral, ele é Gino da Cobra Coral. Caô! Pedra rolou, pai Xangô, lá na pedreira. Segura a pedra, meu pai, na cachoeira. Pedra rolou, pai Xangô, lá na pedreira. Segura a pedra, meu pai, na cachoeira. Tenho meu corpo fechado, Xangô é o meu protetor. Segura a pedra, meu filho, pai de cabeça chegou. Tenho meu corpo fechado, Xangô é o meu protetor. Segura a pedra, meu filho, pai de cabeça chegou. Pedra rolou, pai Xangô, lá na pedreira. Segura a pedra, meu pai, na cachoeira. Pedra rolou, pai Xangô, lá na pedreira. Segura a pedra, meu pai, na cachoeira. Tenho meu corpo fechado, Xangô é o meu protetor. Segura a pedra, meu filho, pai de cabeça chegou.
bradou, não deia, caô, caô, e aqui vai bradar, caô, caô. Ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou, e aqui vai bradar. Ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou, não deia, ele bradou, não deia. O autor da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou, não dei, ele bradou, não deia. Bradou na cachoeira em noite de luar. O autor da pedreira. Ele bradou, não deia, caô, caô, e aqui vai bradar, caô, caô. Ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira. Ele bradou, não deia, caô, caô, e aqui vai bradar. Ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Caô, meu pai Xangô. Meu Pai Xangô, nós vos agradecemos, meu Pai, por teres vibrado sobre nós, vibrado sobre a nossa casa, vibrado sobre cada elo desta corrente. Que o seu fogo continue sempre a nos envolver, o fogo sagrado de nosso Pai Xangô, a chama ardente da justiça, que esteja sempre ao nosso redor, queimando todas as injustiças materiais, todas as injustiças espirituais. Que Xangô dê solidez a cada passo dado por nós. Que construa conosco estradas retas e seguras para o nosso caminhar material, profissional e espiritual. Muito obrigado, meu Pai Xangô, por ter estado conosco durante esta corrente. E nós vos pedimos que continue a vibrar sobre nós o raio vermelho, o raio do fogo, para nos trazer paz, equilíbrio e justiça, agora e sempre. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Meu Pai Oxalá, nós queríamos vos agradecer por esta oportunidade deste encontro, por termos recebido as vibrações que recebemos. Mas nos faltariam palavras para expressar a nossa gratidão, e é por isso, meu Pai, que nós elevamos os nossos pensamentos a vós, e como forma de gratidão, nós recitamos a prece de Cáritas com o coração elevado. Muito obrigado, meu Pai, por esta corrente de hoje. E em forma de agradecimento, receba o nosso coração, nosso sentimento de gratidão, através da prece de Cáritas. Eu convido a todos a recitarem comigo, que começa assim. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas espelho onde deve se refletir a vossa.
Meu Pai Oxalá, mais uma vez, nos agradecemos por tudo. Nos pedimos que o Senhor continue nos abençoando a cada um de nós, em nossa vida e em nossa jornada terrena. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, minha gente. Estamos chegando ao término deste encontro. Lembrando você que o nosso próximo encontro é daqui a 15 dias, no dia 1º de novembro, que nós vamos fazer uma corrente de desobsessão, pedindo a Mãe Yansan, no raio coral, que Mãe Yansan venha nos auxiliar a afastar iguns, a afastar desencarnados que nos obsidiam. Daqui a 15 dias, no dia 1º de novembro, às 9 horas da manhã, aqui na página do Caboclo Birajara, e você está convidado a estar presente. Não vejo a hora, assim como vocês, da gente se reunir outra vez presencialmente na casa do Caboclo Birajara para fazer essa corrente lá na casa do Caboclo Birajara. Vai chegar esse momento, enquanto isso a gente se reúne no coração. Minha gente, estamos chegando ao término do nosso encontro de hoje. Que nosso Pai Xangô continue abençoando você, continue abençoando a sua família, continue abençoando a sua vida sempre. E Pai Xangô facilite sempre os caminhos mais retos, os caminhos mais justos, mais sólidos, tanto no campo material, no campo emocional, financeiro, profissional. E Pai Xangô ajude a construir com suas pedras o castelo de cada um. Que Deus abençoe a você. E vamos encerrar nossa corrente da mesma forma como a gente começou a nossa corrente, com alegria, pensamento elevado, agradecendo a Deus por esta oportunidade que nós tivemos nessa reunião. E com a certeza de que você é capaz de resolver tudo, de passar por cima de todas as dificuldades. Elas estão aí para isso mesmo, para a gente passar por cima dela. Você é capaz, eu sou capaz, nós somos capazes. E é assim que a vida nos espera lá fora, e é assim, com esta decisão, com este pensamento positivo, que a gente encerra o nosso encontro de hoje, prontos para construir nosso castelo junto com o Pai Xangô. Que Deus abençoe a você agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Canta comigo. E a gente encerra o nosso encontro com o mesmo pensamento positivo, vibrando positivamente, com a certeza de que todos nós somos capazes de modificar tudo de ruim para melhor. Você é capaz, a vida nos espera e temos muito a viver. Você é capaz. Olhe que o dia já raiou, meu irmão, levante logo daí, faça algo de bom e será mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. Olhe que o dia já raiou, meu irmão, levante logo daí, faça algo de bom e será mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. E vamos sair daqui cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. Cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. E muitas vezes temos que recomeçar, temos que buscar força. E o momento é agora. Veja, o momento é agora. Confie, recomece de novo e verás que o amanhã vai nascer mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. E a gente sai daqui cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. Cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá
uma vez, lá de dentro, com força. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus. Vai em paz. E é em paz que nós terminamos o nosso encontro de hoje, com a certeza de que todos nós somos capazes de superar os desafios da vida, com a certeza de que nós somos capazes de sermos felizes. Que Deus abençoe a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus.